Antes não. Vamos começar hoje fazendo o seguinte. Vamos começar vendo alguns exemplos de funções, tá? E depois a gente vai começar a falar de limite, já resolver alguma coisa relacionada com limite. Certo? Então, vamos começar vendo alguns exemplos do que a gente estudou no... Ai, meu Deus. Do que a gente estudou na aula passada, tá? Deixa eu só achar aqui o... Aqui, funções. Vou começar aqui fazendo alguns exercícios. Primeiro, o seguinte, considere a função y, não, f de x igual a 1 sobre x. Determine primeiro o domínio de G, o domínio de F, letra B, G de 3, letra C, G de x mais H, e por último, o gráfico. Oi, peraí, eu botei G, mas está errado. F. Só é F, não é G, né? E no exercício não está G. Pronto. Considere essa função aí, vamos determinar esses elementos relacionados à função, tá? E a gente aproveita para lembrar os conceitos que a gente viu lá na aula passada, né? Então, para começar, o que é o domínio da função, né? A gente viu que o domínio da função, ele é o conjunto de valores onde a função está definida, né? O conjunto de valores que a gente pode colocar lá na nossa máquina, que é a função, que é a expressão, certo? A princípio, a priori, a gente pode determinar esse conjunto dentro de valores que façam sentido para determinado problema. Mas como aqui a gente está trabalhando num contexto amplo, então a gente está assumindo, né, foi o que a gente discutiu isso na aula passada, a gente está assumindo aqui que o domínio é o maior conjunto de números para o qual aquela expressão está bem definida, né? Então, vai ser baseado nisso que a gente vai determinar qual é o domínio da função. Então, para determinar o domínio da função, o que é que eu vou fazer? Eu vou olhar para a expressão da função e vou procurar elementos que restringam as possibilidades de número de entrar nessa função. Então, por exemplo, se a gente tem algo como uma raiz, né? Uma raiz de índice par, uma raiz quadrada, uma raiz quarta, uma raiz sexta, aí a gente sabe que o que acontece? Quando a raiz é uma raiz de índice par, né? Raiz 2k aqui assim, aí é um inteiro qualquer. Então, o que aparece aqui dentro, obrigatoriamente, tem que ser maior ou igual que zero, né? Não existe raiz de índice par de número negativo, não tem raiz quadrada de número negativo, não tem raiz quarta, pelo menos não dos números reais. Então, uma raiz desse tipo representa aí uma restrição ao domínio da função. Se a gente tiver uma fração também, né, algo do tipo b sobre c, O denominador tem que ser diferente de zero. então a gente sabe que o denominador aqui, ele precisa ser diferente de zero. Assim como também quando a gente tem algum logaritmo, né, de b na base c, a na base b, por exemplo. Então, o que entra aqui nessa posição precisa ser sempre maior
do que zero, tá? Então, a gente tem alguns elementos que impõem restrição, né? Os mais comuns, claro, são esses dois primeiros, mas alguns outros podem aparecer também. E a gente vai ficar atento a isso, certo? Então, esse é o ponto, né? Então, a gente vai ter que procurar esses elementos aí. Então, no caso da gente, a gente tem uma função bem simples, certo? É só para ilustrar, para a gente lembrar aí dos conceitos. Depois eu boto uma mais complicadinho. Que é essa função aí, f igual a 1 sobre x. Então, veja só, se f é 1 sobre x, então, que restrições essa expressão ela impõe ao nosso domínio? Ela tem uma fração, né? Então, se tem uma fração aí, então é porque o denominador precisa ser diferente de zero. Ele pode ser qualquer número, contanto que não seja zero. Então, x é diferente de zero. Né? Essa função ela está definida para qualquer número que não seja o zero. Dessa forma, a gente pode escrever aqui, então, que o domínio da função é... Tem algumas maneiras de escrever esse conjunto. A gente pode escrever que esse conjunto é o conjunto dos números reais, por extenso, né? X real, tal que x diferente de zero. Ou a gente pode escrever também que é o conjunto dos números reais menos o conjunto que só tem o zero. Também pode escrever assim. Certo? Beleza. Aí agora, quem é f de 3? Né? A gente viu na aula passada que se a gente quer saber, se a gente tem a expressão da função e a gente quer saber qual é o valor dessa expressão associada a algum número, né, para 3, por exemplo, basta a gente substituir o 3 no lugar de x e está tudo resolvido. Então, se f de 3, se f de x é 1 sobre x, então f de 3 é 1 sobre 3. 1 sobre 3. E aí pode deixar assim mesmo. Tá? A gente tem esse costume de querer deixar as coisas em fazer a divisão, né, e dar o númerozinho bonitinho, mas quando você dá a representação através de uma fração dessa, que é irredutível, por exemplo, você já está numa expressão bem simples. Tá? Então, não precisa botar que isso é 0,333. Tá? Da mesma forma, a gente pode calcular quem é f de x mais h. Ah, mas professor, mas quem é h? Não sei. Mas o que eu sei é que, se eu quero saber o f de alguma coisa, eu coloco no lugar desse alguma coisa, no lugar de x, esse alguma coisa. Né? Então, se a função é 1 sobre x e eu quero saber quem é f de x mais h, então vai ficar 1 sobre x mais h. No lugar de x, eu coloco o alguma coisa que eu quero calcular o f. Certo? E agora vem a questão do gráfico. Deixa eu passar aqui a página um pouquinho, porque a gente não definiu o gráfico na aula passada. Então, vou mostrar aqui a vocês o que é o gráfico. Certo? Então, veja só. A gente sabe, vocês já aprenderam aí ao longo dos anos de escola, né? Que a gente tem o que a gente chama de plano cartesiano, né? E o que é o plano cartesiano? Esse cartesiano do plano é mais uma referência ao homem que fez essa associação, né? Que foi Descartes, ou pelo menos se registrou como sendo Descartes. Né? Nunca se sabe se foi mesmo. Mas o que é de fato o plano cartesiano? O plano cartesiano é uma maneira de você associar a cada ponto do plano um par de coordenadas, certo? Uma maneira simples, diga-se de passagem. Então, para você ter o que a gente chama de plano cartesiano, você precisa escolher um plano, né? No caso da gente, óbvio que a gente vai usar o plano da tela, né? E aí você escolhe um ponto para ser a origem, e passando por esse ponto, você coloca dois eixos perpendiculares. Deixa eu colocar os eixos primeiro, depois eu boto os outros elementos. Então, a gente tem aqui dois eixos perpendiculares, o eixo X e o eixo Y, que se intersectam aqui num ponto que a gente chama de origem. Né? Em cada um desses eixos, a gente estipula uma unidade de medida, no caso aqui eu vou colocar um no eixo X e um no eixo Y, de maneira que a gente pode, a cada ponto dessa reta, associar um número real comparando com a unidade de medida.
Então, se eu ando 2 vezes, eu tenho 2. 3 vezes, eu tenho 3. 4 vezes, eu tenho 4. Voltando, eu tenho menos 1, menos 2, menos 3. Crescendo no sentido do eixo e decrescendo no sentido contrário. Então, a gente tem essas medidas aqui. Claro que eu botei só os números inteiros aqui, mas a gente também coloca os números fracionários, né, números irracionais e tudo mais, sempre comparando com a unidade de medida, né? Então, esses números eles estão todos aí dispostos na reta real, de maneira que a cada ponto da reta real eu tenho associado um número, a cada ponto da reta do eixo x eu tenho um número real associado, certo? Mesma coisa acontece com o eixo y. Tenho 1, tenho 2, tenho 3, 4 aqui em cima e descendo, menos 1, e menos 4. Então, eu tenho essa dinâmica aí. Tem os eixos e os eixos têm, junto com eles aí, uma unidade de medida que permite associar a cada ponto do eixo um número real. E aí, como é que isso vira útil, né? Como é que a gente consegue, a partir disso, tirar alguma informação? Bem, aí, como eu disse, a utilidade do plano cartesiano é, para cada ponto, você consegue tirar um par de coordenadas e aí você faz essa associação. O ponto, ele é o par de coordenadas é o ponto. Então, eu consigo fazer uma associação bionívoca aí, tá? Então, se eu quiser, por exemplo, saber quais são as coordenadas desse ponto aqui, marquei o ponto P. Veja que o ponto do plano, ele é nada mais do que uma localização do plano. É um lugar, é a posição em que você está. Então, o que o plano cartesiano faz é associar essa posição a um lugar. Assim como coordenadas geográficas, por exemplo, fazem essa mesma associação, né, de latitude e longitude com alguma posição no globo terrestre. Então, no plano cartesiano, a gente faz também a mesma coisa. E a maneira de fazer isso é, por esse ponto, a gente passa uma reta paralela ao eixo X. Deveria bater aqui. E por esse ponto, de novo, a gente passa uma reta paralela ao eixo Y. Essas duas retas, elas vão marcar aqui nos dois eixos, dois pontos, né? A interseção no eixo X vai ser a coordenada X desse ponto. A interseção com o eixo Y vai ser a coordenada Y desse ponto, né? Vão ser as famosas abscissa e ordenada. Então, quando você sabe quem são esses números, você diz que P é o ponto que tem coordenadas X e Y. No caso aqui específico, né, como eu já coloquei os eixos com as suas devidas unidades de medida, então, a gente observa aqui que as coordenadas do ponto P são 3 e 2. Para a notação ficar bem estabelecida, né, a gente sempre coloca o eixo X primeiro, depois o eixo Y. A coordenada X, depois a coordenada Y. Certo? Então, você consegue essa associação, né, entre cada ponto do plano e um par de coordenadas. De maneira que, se eu souber onde é que está o ponto, eu encontro as coordenadas. E se eu souber as coordenadas, né, se eu disser aqui que Q é o ponto de coordenadas menos 1, 2, não, menos 1, 3, por exemplo. Então, eu consigo marcar esse ponto, eu consigo dizer aonde é esse ponto, apenas marcando aqui, né? Menos 1, paralela ao eixo Y, né? Porque é x igual a menos 1, e y igual a 3. Então, isso vai me marcar esse ponto aqui. Que é o ponto Q. Então, eu consigo fazer essa associação, né? De um lado para o outro, né? Dado o ponto, eu acho as coordenadas, dadas as coordenadas, eu sei quem é o ponto. Então, o plano cartesiano, ele tem essa utilidade prática. E onde é que entra o gráfico? Aí, certo? O gráfico, ele entra no seguinte contexto. O gráfico, ele é um conjunto de pontos do plano cartesiano, certo? Então, o gráfico é alguns pontos específicos, alguns pontos selecionados dessa função. Então, quem é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o conjunto dos pontos do plano que são da forma, eu vou chamar de G esse conjunto, tá? X, f de x, onde x aqui faz parte, G de f, né? Faz parte do domínio
de f. Certo? Então, o gráfico de uma função, ele vai ser um conjunto de pontos, onde todos os pontos são coordenada x é um elemento do domínio e coordenada y é o f de x. Certo? Por isso que a gente geralmente escreve aquela coisa lá, né? Y igual a f de x para representar a função, é justamente essa associação com o gráfico. Né? Então, esse é o gráfico da nossa função. Então, para eu desenhar o gráfico da função, né? Se eu souber a expressão, tudo que eu preciso fazer é, para determinados valores de x, eu determinar quem é o f de x, aqui através da expressão. E aí, dessa forma, eu vou juntando todos os pontos, né, levando em conta todo o domínio, e aí a gente vai ganhar, no fim das contas, uma curvinha assim, né? Quando a função é real, a função ela é uma coisa desse tipo aí, né? Uma curva, né? Por quê? Porque para cada x, a gente tem sempre um único f de x, a gente não tem mais de um f de x, né? Então, não vai ser gráfico de função uma coisa desse tipo aqui, por exemplo, onde para esse valor de x eu tenho dois f's diferentes. Isso não vai acontecer. Então, para ser uma função, vai ser sempre uma curvinha assim, que para cada x, se eu traçar uma reta vertical aí, ela vai intersectar a curva em um único ponto, porque cada x tem um único f de x, certo? Para cada elemento do domínio vai ser isso. Então, veja só, se eu quiser esboçar o gráfico de qualquer função, certo? Na prática, o que eu preciso fazer é o quê? Pegar todos os elementos de domínio, calcular todos os f de x e marcar no plano todos os pontos x, f de x. Certo? Só que, a menos que a gente esteja tratando com as funções que a gente exemplificou na aula passada, geralmente o domínio do conjunto de funções são intervalos reais, são até o conjunto dos números reais todos. E aí fazer essa avaliação para todos os números dentro do domínio é um negócio impossível, porque você tem infinitos números reais aí a tratar. Então você não vai conseguir fazer esse gráfico com a precisão de 100%, porque você não vai conseguir, nem o computador consegue fazer isso, marcar precisamente o f de todos os pontos, certo? É impossível fazer isso. Então, quando você quer ter uma ideia assim, de como é o gráfico da função, uma estratégia que pode ser utilizada é você calcular o f de alguns valores do domínio, né? E aí assumir que entre esses valores a coisa vai ser mais ou menos bem comportada. Aí você pode incluir algumas outras propriedades da função que podem ajudar e tudo mais, mas, né, você não vai fazer para todos os valores do domínio, você vai fazer para alguns, né? E vai tentar tirar a sua conclusão a partir dos valores que você colocou. Então, por exemplo, vamos voltar para a função que a gente estava vendo, agora que a gente já sabe o que é o gráfico. Como é que a gente pode fazer para determinar o gráfico dessa função aqui? Tá? Então, para determinar o gráfico dessa função, o que é que a gente vai fazer? Só dando um espacinho. Então, veja só. A ideia é seguir esse processo aí do plano cartesiano, né? Botar alguns pontos e ver o que é que vai dar. Certo? Mas não vou botar tantos não, porque a gente não precisa de tantos assim. É só para ter uma ideia do gráfico. Tá? Mas, de novo, tá? É importante ressaltar, e é por isso que eu estou fazendo isso bastante, que esse método que eu vou usar, ele não serve para você ter um gráfico preciso, certo? Ele serve para você ter uma ideia de como é essa função, tá? Mais para frente, já no finalzinho do curso, a gente vai ver um mecanismo que é mais robusto para isso, certo? Que é um mecanismo que serve para esboçar gráfico de função, sabendo o comportamento dessa função. Então, a gente vai conseguir agregar mais informações ao gráfico, e aí a gente vai conseguir um esboço bem mais preciso do que esse que a gente vai fazer. Tá? Então, vamos lá. Como é que a gente vai fazer o esboço? Então, vamos fazer aqui uma tabelinha com alguns pontos. Essa função. Deixa eu botar aqui em azul. E aí a gente vai fazer o x f de x
de alguns pontos do domínio dessa função para colocar lá no plano, certo? Porque esse barulho tá bom. Então, aqui é o x, aqui é o f de x. Eu marquei esse pedacinho aqui, né? Porque eu vou botar aqui no meio o zero. Por quê? Porque o zero, a função não está definida, né? Então, eu vou pegar alguns pontos antes do zero, outros pontos depois do zero. Então, aqui no zero, não tem f de x, porque essa função não está definida no zero, né? Foi o que a gente observou aqui no domínio. Então, vamos fazer a conta para alguns valores de f que não sejam zero, tá? Então, pegando primeiro valores menores que zero, vamos colocar aqui, por exemplo, menos 3, né? Quando x é menos 3, o f é menos 1 terço. Certo? Então, deixa eu marcar alguns pontos aqui no plano, algumas unidades, 1, 2, 3 para cima, 1, 2, 3 para baixo, esquerda para a direita. Tá? Então, cada um deles, a distância entre eles aí é uma unidade de medida. Então, quando o x é menos 3, a gente tem o menos 1 terço. Então, eu vou colocar aqui em x igual a menos 3, eu vou descer aqui menos 1 terço, que é um pouquinho aqui assim, né, para baixo. Aqui, pronto. Esse é o ponto menos 3, menos 1 terço. Certo? É um ponto que pertence ao gráfico da minha função. Agora, dando sequência aqui, vamos colocar x igual a menos 2. Quando x é menos 2, f de x é menos 1 meio. Aí, onde é menos 1 meio, né? De 0 até menos 1 é na metade, bem aqui. Bem aqui no meio, mais ou menos. É só uma estimativa, né? Como eu disse, a gente não vai conseguir um gráfico preciso assim na mão, né? Então, a ideia é a gente, na verdade, entender minimamente o comportamento dessa função. Então, tá aqui mais um ponto que pertence ao gráfico, né? Então, o que a gente percebeu aí é que de menos 3 para 2, né, o valor diminuiu um pouquinho, né? A função, ela decresceu um pouco nesse processo. Aí, agora, vamos para o menos 1. Então, quando x é menos 1, o f de x vai ser menos 1, ou vai ser 1 sobre menos 1, né? Que é menos 1 também. Então, vai ser bem aqui, assim. Bem aqui. Temos aqui mais um ponto da nossa função, certo? E em zero não está definido, então eu não vou fazer a conta para o zero, mas eu vou botar alguns valores entre menos 1 e 1 por uma questão de consistência. Então, eu vou colocar aqui o menos 1 meio e o menos 1 terço também, para a gente ver como é que essa função vai ficar nesse trecho, né? De menos 1 até, ou melhor dizendo, como é que essa função vai se portar chegando perto de zero. Então, o que é que vai acontecer aqui? Quando x é menos meio, aí o f de x vai ficar 1 sobre menos 1 meio. Aí, quando eu tenho uma divisão, né? Então, isso vai ficar 1 vezes menos 2, que dá menos 2. Então, quando f é 1 sobre x, o f de menos meio é menos 2. Mesma coisa para o f de menos 1 terço, que vai ser menos 3. Então, marcando aqui na reta, se eu marcar aqui menos meio, o f vai dar menos 2, então bate aqui. E marcando menos 1 terço, o f vai dar bem aqui em menos 3, né? Então, a função, ela apresentou esse comportamento aí, né, meio decrescente, e a impressão que está dando é que à medida que o x se aproxima de zero, esse número vai ficando cada vez menor, né? Quando der zero, a função não está definida, então não vai estar em cantinho, né? Mas vai ter isso, né? Se a gente traçar a curva aqui da função, ela vai ter esse comportamento aqui assim, né?
a gente imagina, né? A gente supõe que esse seja o comportamento, se eu for pegar todos os números, né? Aqui nesse trecho. Eu peguei só alguns, mas a gente imagina que o gráfico vai fazer alguma coisa assim, né? Eu suponho, né? Se fosse para chutar, eu diria isso. Mas é o que eu disse, assim, como a gente não calculou os valores entre um número e outro, a gente precisa incorporar mais algumas informações para garantir que, por exemplo, vai ser algo assim mesmo o gráfico da função. Né? Então, primeiro a gente sabe que essa curva não vai poder intersectar o eixo y, porque não existe o f de zero. Então, essa curva não vai poder bater lá no y. Né? Outra coisa é que, se você olhar para o gráfico dessa função, para essa função aqui, para a expressão 1 sobre x, né? Se o valor de x diminui, o f diminui, então essa função ela é decrescente, portanto, faz sentido que a função seja isso, ela é sempre decrescente, então ela não vai fazer coisas do tipo assim, né, descendo em escada ou alguma coisa, não, ela vai sempre decrescer, então é natural a gente esperar que o comportamento seja algo desse tipo, né? Quando a gente coloca essas coisas no computador, é interessante que a gente coloca, né, e a gente acha que o computador faz, mas não, o computador ele faz o seguinte, ele faz alguns valores, assim como a gente está fazendo aqui, só que a capacidade do processamento do computador permite que ele faça muito mais valores, né? Então, o computador vai pegar aí de -3 até 0 e vai dividir em 1000 pedacinhos e vai calcular o F de todo mundo e vai colocar aí no gráfico. Então, a curva vai ficar bem bonitinha e bem próxima da realidade, certo? Mas, ainda assim, é uma mera aproximação. E aí, o computador, ao invés de fazer uma estimativa da curva no olho, não, ele vai ligando por retas, liga por segmento de retas, e aí a coisa fica bem parecida mesmo, porque você pegou uma quantidade bem grande de pontos da sua função, né? Então, dá mais ou menos certo. Então, se você fizer a análise agora para x maior que zero, aí vai ficar aqui, né? Opa, deixa eu botar aqui de verde, para continuar, né? 1/3, 1/2, 1, 2 e 3. Vocês vão acabar observando um padrão parecido com o de antes, né? Porque o f de 1/3 vai ser 3, o f de 1/2 é 2, o f de 1 é 1, o f de 2 é 1/2, o f de 3 é 1/3. Coloquei aqui, mas dá. Então, no fim das contas, fazendo a mesma análise que a gente fez aqui para o lado esquerdo, a gente chega à conclusão que o gráfico do lado direito, ele é mais ou menos assim. Igualzinho ao do lado esquerdo, só que aqui em cima. É como se eu tivesse botado um espelho e refletido, né, a curva para cá para cima. Então, é o mesmo formato. Tá? Aí essa análise da outra parte vocês fazem depois. Tá? Então, o gráfico, por si só, né, essas curvinhas, essas coisinhas em verde que eu desenhei, elas servem para auxiliar só na hora do esboço do gráfico, né, mas o gráfico, em verdade, é essa parte em vermelho. Certo? Então, de novo, tudo isso que eu falei, né, serve para garantir só que a gente consiga alguma coisa. Né? Se a gente for uma função meio macabrosa, aí a gente faz uma amostragem de alguns pontos para tentar mais ou menos entender como é que essa função funciona, e aí a gente consegue ter uma ideia do gráfico. Né? Mas é uma ideia que ela pode, inclusive, estar muito errada a depender da expressão. Eu não vou fazer alguns exemplos macabros aqui, não, para a gente não perder muito tempo, tá certo? Mas eu queria só deixar claro que esse jeito de fazer gráfico, tá? Ele não é apropriado para toda a situação, certo? Ele faz com que a gente perca, por exemplo, pontos importantes, né? Às vezes, por exemplo, se a gente for usar isso para fazer o gráfico de uma função quadrática, a gente perde, por exemplo, a posição do vértice, que a gente não sabe onde é, né? Aí, às vezes, aí, por isso que, geralmente, para função quadrática, existe um método específico que a gente vê lá na escola e tudo, né? Então, assim, esse método de sair pegando pontos e avaliando, ele é útil, não deixa de ser útil, mas ele ainda como é que se diz, ele ainda carrega muito erro. Mas lá para o final do curso a gente vai ver um mecanismo mais prático para fazer esse tipo de análise. Deixa eu só ligar um negócio aqui, só um instantinho.
calor está começando a bater aqui. Certo? Então, esse é o gráfico, e é assim que a gente pode ter uma ideia de como é o gráfico da nossa função. Então, é isso. Tá? Só mais um exemplo para a gente não ficar de fora, e aí dessa vez eu não vou fazer o gráfico, porque nesse caso aí a função é um pouco mais complexa. Deixa eu achar aqui qual é a função. Vou ver aqui. Cadê? Simplifica aqui, deu domínio, é isso que eu queria. Esse. Pode ser esse aqui. Então, mais um exemplo é a função f de x igual a raiz de x menos 1 mais raiz de 3 menos x. E a questão é: determine o domínio de f. Certo? Então, vamos fazer essa pequena continha. E é pequena mesmo. Essas coisas todas. Deixa eu passar aqui logo para o próximo assunto, para quando a gente começar. Então, vamos lá. Como é que a gente pode fazer para determinar o domínio dessa função? Né? Essa função ela já é um pouquinho menos simples, né, do que a outra que a gente acabou de ver, né? Porque ela tem elementos aí que impõem várias restrições, não só uma. Né? No caso aí, a gente tem duas restrições que a gente vai ter que levar em conta para fazer a nossa análise do domínio. Né? Mas qual é o ponto aqui? O ponto aqui é que a gente consegue destrinchar cada uma das restrições. Então, por exemplo, na expressão da nossa função, deixa eu reescrever aqui, f de x igual a raiz quadrada de x menos 1 mais raiz quadrada de 3 menos x, a gente consegue destrinchar aqui dois focos de restrição na expressão da função. Né? A gente tem essa parte aqui e essa parte aqui. Por que essas duas partes elas apresentam restrições? Porque nessas duas partes a gente tem uma raiz quadrada. E aí a gente lembra que dentro de uma raiz quadrada não podem existir números negativos, certo? Então, para essa função estar bem definida, a gente precisa que duas coisas aconteçam ao mesmo tempo, certo? A gente precisa que x menos 1 seja maior ou igual que zero, e a gente precisa também que 3 menos x, 3 menos x, eita, tá difícil hoje, maior ou igual que zero. Por quê? Porque cada um desses elementos está dentro de uma raiz. Então, dentro da raiz tem que estar positivo. Fim de conversa. Certo? Então, da primeira, a gente tira que x tem que ser maior ou igual que 1. E da segunda, a gente tira que x tem que ser menor ou igual que 3, né? Passa o menos x para o lado direito, aí vai ficar 3 maior ou igual que x. Certo?
E aí, pronto. Essas duas coisas, elas precisam acontecer ao mesmo tempo. Certo? Então, x precisa ser maior do que 1 e menor do que 3. Portanto, se eu juntar essas duas informações aqui, eu tiro que x tem que estar entre 1 e 3. Certo? Ou seja, o domínio dessa função, eu vou dar a resposta do jeito que é para ser dada, mas só para ilustrar, né? Essa aqui é a reta real. O domínio da nossa função é esse intervalo que começa em 1, fechado em 1, porque pode ser menor, maior, um é menor ou igual, né? Pode ser igual, fechado em 1, fechado em 3. E é esse pedacinho aqui. Todo número nesse trecho aí, de 1 até 3, faz parte do domínio dessa função e pode ser colocado lá. Se a gente fosse esboçar o gráfico dessa função, né, bota aqui o eixo y e esboça o gráfico, só ia ter gráfico aqui. Porque para cada x no domínio tem um f de x. Então, eu ia calcular o x, o f de x. Então, o gráfico ia ser alguma coisa aqui, assim. Daí para fora, não tem gráfico da função, porque a função não está definida. Ok? Olha, se alguém tiver alguma pergunta, viu, faça, viu, para não deixar passar. Então, a resposta final dessa pergunta, né? A pergunta não pediu determine o domínio, então a sua resposta tem que ser, então, o domínio de f é igual a, e escrever quem é o domínio. O domínio de f, você pode escrever por extenso, por exemplo, o conjunto dos x, números reais, tais que x está entre 1 e 3. Né? Então, essa é uma maneira de colocar. Ou a gente pode também usar a notação do intervalo, né? Fechado em 1, fechado em 3, também é outra forma de dar essa resposta. Certo? Então, não precisa dar as duas, claro, né? Mas você pode dar só uma delas. Tá aí o domínio da função. Certo? Então, quando a gente tem mais de uma restrição, a gente vai olhando com relação a isso, né? O que é que a gente precisa ter, né? Como é que a gente consegue satisfazer a todas as restrições ao mesmo tempo. E aí a gente vai apurando a nossa análise, certo? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Digam aí, tá? Pelo amor de Deus. Pronto. Então, antes de chegar em limite, vamos só ver aqui só mais alguns exemplos de funções. Mais algumas categorias de funções, né? Alguns casos gerais que a gente vai usar muitas vezes, certo? Então, eu vou dar só mais alguns, não vou dar todos os exemplos que a gente vai usar, porque alguns a gente vai precisar ser mais específico depois. E aí, quando chegar nesse momento, a gente conversa mais, né? Dá uma revisada nesse tipo de funções. Mas a gente vai ver alguns aqui. Né? Primeiro exemplo de função é o caso das funções constante. Certo? É o exemplo das funções constante. O que é uma função constante? O que é uma função constante? Podia ser constante também, porque é função do tipo constante. Né? Enfim, o que seria uma função constante? Uma função constante é uma função que, para cada x, ele associa o mesmo valor. Então, você escolhe aí o seu número real preferido, k. Certo? Então, a função constante k é a função que associa cada número real à constante k. Certo? Então, por exemplo, a gente tem aqui a função f de x,
igual a menos 1, pronto. Essa função aí é uma função que associa a cada valor de x o número menos 1. E a gente observa que essa função ela não impõe nenhuma restrição ao valor de x que eu posso colocar. Afinal, o valor de x nem aparece. Se eu quiser colocar até uma fruta aí, não dá certo, né? Mas como a gente está trabalhando só com funções reais, então o domínio dessa função é o conjunto de todos os reais, né? Então, essa função ela não impõe restrições ao nosso domínio. E o gráfico dessa função, né, como para cada x, o f de x é o mesmo, né? Se x for igual a 1, o f de x é menos 1. Se x for igual a 2, o f de x é menos 1. O f de x é o mesmo para cada valor de x, então o gráfico vai ser uma reta horizontal, passando exatamente aqui no y igual a menos 1. Ou y igual a k, se você tiver um outro número qualquer. Então, você tem aí a função constante. Além da função constante, a gente tem como segundo exemplo aqui as funções lineares. Né? O que são as funções lineares? Funções lineares são casos particulares das funções do primeiro grau. Né? Funções lineares são funções do tipo f de x igual a vezes x. Onde f de x é um múltiplo de x. Certo? Novamente, se você observar direitinho, esse tipo de função ele não impõe nenhuma restrição ao valor de x, né? Não tem nenhuma fração, não tem nenhuma raiz, nenhuma, nada. Então, qualquer valor de x que eu colocar aí, a conta vai sair direitinho, certo? Então, o domínio dessa função aí também é um número conjunto de números reais, né? Como exemplo, a gente pode colocar, sei lá, um f de x igual a 2x, por exemplo. Essa é uma função tipo linear. E o gráfico dessa função, como toda função polinomial do primeiro grau, o gráfico é uma reta, certo? Mas nessa situação específica, o gráfico é uma reta que passa pela origem. Afinal, o f de 0 é 0, se você fizer a conta aí. Então, vai ser uma reta que passa aqui pela origem. E se eu quiser colocar um outro ponto aí para fazer a retinha direitinho, né? É só você observar que o f de 1 é 2. Então, quando x é 1, aqui é 2. No caso, se for um caso arbitrário, né? Quando x é 1, o f de x é o a, né? Da função linear, que define lá a função. Certo? A função vai ser crescente se o a for positivo, decrescente se o a for negativo, e aí tem todos aqueles detalhes a mais. Certo? E aí eu posso colocar depois como exercício. Certo? Ainda não fugindo muito dessa categoria, a gente tem também o caso das funções polinomiais. Né? O que são funções polinomiais? São funções cuja expressão é um polinômio na variável x, ou seja, a função é algo do tipo f de x igual a 0 mais a1x mais a2x ao quadrado mais a3x ao cubo e por aí vai até a n x elevado a n, qualquer que seja o grau do seu polinômio. Né? O grau do polinômio é o maior expoente de x que você tem na sua expressão. O maior expoente de x é o grau do polinômio. Tá? Então, uma função polinomial é uma função cuja expressão é obtida através de multiplicação e adição de potências de x elevado a n, né? Onde você vai incluir aí coeficientes que são constantes. Né? Cada um desses a's aí é um número real que define aí a sua função polinomial. Tá? Então, a gente pode colocar aqui como exemplo um caso de funções polinomiais do primeiro grau, né? São funções que vão só até o primeiro grau de x aqui, né? Uma função do tipo, sei lá, f de x igual a, sei lá, 3x menos 1,
por exemplo, isso é um caso de uma função polinomial do primeiro grau, né, também conhecido como função afim, uma função do primeiro grau, que o gráfico você já sabe, né, que é uma reta. E aí eu vou lembrar de colocar nos exercícios para vocês lembrarem como é que faz esboço do gráfico desse tipo de coisa, porque a gente vai precisar fazer isso, certo? Então vai ficar 3x menos 1, o gráfico é alguma coisa aqui, né? Passa aqui no menos 1, e aí tem inclinação para cima, assim. De maneira que quando x é 1, o f de x é 2. Vai ficar mais ou menos assim, o gráfico da função. Certo? Então é uma reta, e aí tem aquelas várias maneiras de esboçar o gráfico de uma função do primeiro grau. É um outro exemplo, que é o clássico, né, das funções quadráticas. Ou das funções do segundo grau, né? Posso dar um exemplo aqui, por exemplo, igual a... Vou botar o caso geral, tá? ax2 mais bx mais c, que é o famoso velho de guerra aí do ensino fundamental, ensino médio. Né? Então, vocês têm aí esses dois exemplos de funções polinomiais. Lembrando, né, que a função quadrática, o gráfico, ele é sempre uma parábola, e aí tem aqueles detalhes, né? Se o A é maior que zero, a parábola é concavidade para cima, se o A é menor do que zero, a parábola tem concavidade para baixo, né? E aí, a depender do valor de A, você coloca, né? Então, digamos que o A seja positivo, né? Então, você tem aqui uma parábola com concavidade para cima, se o A for positivo. E aí, a gente esboça geralmente essa parábola começando pelo vértice, né? Porque o vértice a gente sabe quem é em função dos coeficientes, né? O vértice é o ponto menos b sobre 2a, menos delta sobre 4a, né? Então tem aí o x do vértice, y do vértice. Eu vou botar um exercíciozinho para vocês fazerem relacionados às boas gráficas. A gente consegue encontrar também esses pontos aqui, né? Que são as raízes do polinômio, aí a gente aplica a fórmula de Bhaskara para encontrar. Enfim, tem as maneiras lá de esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. Diga, Naildo. Professor, no caso da função linear, Hum. ela não tem que cortar necessariamente no eixo zero. Ela poderia ser do 2 a 1 passando nesse mesmo sentido? A linear, tá aqui, ó, a linear. A linear, ela sempre passa pela origem. Sempre. Ah, ok. A linear. Okay. O caso geral, né, de funções Obrigado. polinomiais do primeiro grau, aí não necessariamente passa. Certo? Tem esse caso aqui, por exemplo, que passa pelo menos 1. Né? Lembra que, em geral, se for f de x igual a ax mais b, né? O b, ele diz justamente a interseção com o eixo y, né? Que é quando você coloca x igual a zero. Então, tem de fato isso. Mas a função linear, ela sempre passa pela origem, porque o b é zero, né? Porque f de zero é zero. Certo? Pronto. Só dissertando um pouco aqui mais sobre essa função quadrática, a gente costuma ter uma aversão a essas funções assim, mas é importante observar que a função quadrática, ela é muito importante, certo? Ela não é pouco importante, não. Claro que isso não é o tipo de coisa, isso remete àquela discussão que a gente teve na primeira aula, né? Claro que esse não é o tipo de coisa que você vai usar no dia a dia, para ver o troco da passagem de ônibus, para comprar pão, né? Você não vai resolver uma equação do segundo grau no seu dia a dia. Você, cidadão comum, que não trabalha com nada que envolva, mas é muito comum que certas situações remetam a equações polinomiais, e eu digo polinomiais no contexto geral, de qualquer grau, não necessariamente grau 2, certo? É muito comum, certo? Você ter problemas em que a sua situação ela se volta a determinar a solução de uma equação de segundo grau. E assim, eu estou cansado de ver situações em que isso acontece, né?
Em álgebra linear, você precisa determinar autovalores, precisa resolver uma equação polinomial, certo? Então, assim, problemas aplicados, outras coisas do tipo, sempre vai aparecer situações em que, para resolver o seu problema, você vai precisar resolver uma função polinomial, né? Tanto é que, muitas vezes, a gente não trabalha exatamente com funções definidas nos reais, né? Mas, às vezes, a gente quer, por exemplo, entender quanto a gente consegue colher plantando tanto ao longo do ano, sabe? Então, a gente não tem exatamente a expressão, mas a gente tem alguns dados sobre a função. A gente teve que dia tal foi tanto, dia tal foi tanto, dia tal foi tanto. E aí, o que é que a gente costuma fazer? De maneira comum, certo? Transformar aqueles dados em uma função polinomial via aproximação, né, para ver qual é o grau que funciona melhor e tudo mais, para que a gente possa tirar informações mais apropriadas, fazendo só a continha com a expressão, que é fácil, né? Então, é muito comum você pegar dados e transformar esses dados numa função polinomial para que você possa analisar como é que esses dados se comportam, certo? Então, é muito comum que seu problema vire algo que envolva funções polinomiais. E no caso específico das funções quadráticas, elas representam aí o último caso, né, em que você consegue resolver com uma fórmula simples. Aí você diz para mim, professor, mas Bhaskara não é uma fórmula simples. É uma fórmula simples, sim. É uma fórmula muito simples, certo? Que a gente aprende lá na oitava série. Eu imagino que vocês viram, a maioria de vocês sequer deve ter esquecido, né? Que delta é B2 menos 4AC e a fórmula é menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A. Então, assim, é uma fórmula simples, é uma fórmula fácil de aplicar. Então, quando você pensa assim que a sua função pode ser uma função quadrática, você consegue resolver e é fácil, certo? Você pode não lembrar da função da fórmula de Bhaskara na hora, você passou muito tempo sem ver, mas você lembra, tem algum lugar na sua cabeça que diz assim, se a função é de segundo grau e eu quero resolver, eu vou usar a fórmula de Bhaskara, né? Você tem essa associação em algum lugar e aí você procura, descobre qual é a fórmula, se você não lembra, tá? Mas a função quadrática, ela é a última, o maior grau mais simples que a gente consegue resolver, certo? Isso significa que a gente não consegue resolver de grau 3 para cima? Não, a gente consegue resolver de grau 3 para cima. O problema é que resolver uma equação de grau 3, uma equação polinomial de grau 3, remete a aplicar uma técnica que é muito elaborada e não exibe uma fórmula tão simples quanto a de Bhaskara, né? Um mecanismo tão elaborado que as pessoas não costumam nem dar fórmula, porque a fórmula fica muito grande. E para grau 4, então, é pior, porque para grau 4, você tem que bolar uma estratégia para transformar a sua função polinomial numa função polinomial de grau 3, para depois aplicar o método de grau 3. Assim, é um negócio muito pouco prático de se fazer, né? Que você acaba-se por achar melhor fazer outros métodos, aproximar a solução, usar o computador para fazer algum ajuste e tal. Acaba se achando melhor fazer isso do que achar a solução exata. Tá? Mas no caso de funções quadráticas, não. Se a sua função é uma função quadrática, se o exemplo que você está usando, você consegue tirar a informação que você quiser, né? Pelo vértice, você consegue achar o valor mínimo ou o valor máximo que a sua função vai assumir, você consegue saber quando é que vai dar zero pelas raízes, você consegue tudo se a sua função for uma função quadrática, certo? Então, por isso que essa parte de função quadrática é importante, porque ele é o último caso que a gente consegue tirar todas as informações, a partir daí a coisa complica, certo? Grau 5 em diante, a coisa complica num nível de que nem sempre é possível determinar uma solução a partir dos coeficientes, né? Do A, B, C, D, E e F, sei lá, né? E não é nem sempre porque a matemática não evoluiu ao ponto de encontrar uma fórmula, não. Nem sempre porque existe um teorema que garante que nem sempre a gente consegue. Então, as raízes, elas só vão sair via uma aproximação mesmo, porque é o melhor que dá para fazer em alguns casos, né? Quando o grau é maior do que 4, certo? Então, essa é a importância, de fato, das funções quadráticas, assim, e é tão simples que é visto lá na oitava série, eu acho que a gente começa a ver fórmula de Bhaskara e coisas desse tipo, tá certo? Então, as funções quadráticas, elas são, sim, importantes, mas é óbvio que, assim como saber a data que caiu o terceiro rei da Inglaterra, isso não vai ser uma informação que vai ser importante para todo mundo, certo? Não. Mas se vocês vão trabalhar na área de engenharia, isso é o mínimo do básico
do que vocês precisam saber de matemática, certo? Então, nada de reclamar que fórmula de Bhaskara é inútil. Pelo amor de Deus. Eu escuto alunos dizendo o tempo todo que fórmula de Bhaskara é inútil, e aí quando tem a aula que eu uso, aí o aluno faz... Assim é bom demais. É inútil porque eu estou dizendo que é inútil e pronto. Tá, dá um TB. É porque você nunca espera que vai usar, né, professor? Que da oitava série, 2006, eu acho, 2007, até hoje, pronto, usei 2022. Ó. Mentira, porque até o ensino médio você vê também, em algumas coisas, aparece bastante. Você vê mais informações sobre a função quadrática lá pelo primeiro ano, segundo ano. Em física, tem alguns problemas que envolvem movimento, que acaba recaindo em equação de segundo grau. É porque vocês não querem acreditar no professor de matemática de vocês. Vocês querem só não ver aquilo e pronto. Mas tá certo. Vamos então, certo? Fechar esse assunto para falar agora um pouquinho de limites, tá? Então, esses são os exemplos. Na verdade, eu esqueci de um exemplo de funções, desculpa. Deixa eu fazer logo esse outro exemplo, porque esse exemplo é importante. Tá? Esses casos aqui que eu coloquei são todos casos em que o domínio da função em cada um desses exemplos é o conjunto de todos os números reais. Né? Essas funções estão definidas para qualquer número real, não importa o tamanho desse número. Tá? Mas um outro exemplo que a gente vai usar bastante, né, que vai aparecer muito nas contas, é o caso 4 das funções racionais. Certo? Que é o caso das funções racionais. E o que são as funções racionais? Bem, as funções racionais, elas são funções do tipo f de x igual a p de x sobre q de x, onde p e q têm um formato específico, onde p e q são polinômios, são funções polinomiais. Certo? São exemplos desse tipo. Eu posso colocar aqui um exemplo genérico aqui, seria algo do tipo 3x ao quadrado menos 2 dividido por x ao cubo mais x menos 1. Pronto. Isso seria uma função racional. É uma função que é um quociente entre dois polinômios. Em cima a gente tem um polinômio, embaixo a gente tem um polinômio. Então, essas são as funções racionais, tá certo? Aí esse representa já o primeiro caso em que o domínio não é todos os reais. Por quê? Porque como eu tenho uma fração, né, existe um denominador aqui que não pode ser zero, né? Então, o domínio desse tipo de função vai ser sempre o conjunto dos x reais, tais que o denominador não é zero. Então, esse é o primeiro caso em que não tem isso. O domínio não é todos os reais. Tá? Além disso, né, vou colocar aqui como uma categoria de outros. A gente tem também o caso das funções que são raízes, né? Raiz enésima de x, certo? Raiz quadrada, quinta, cúbica e tudo mais. A gente tem as funções exponenciais, as funções logarítmicas, funções trigonométricas, representadas todas elas aqui pela função seno, né? A gente tem todas essas funções aí também que a gente vai usar ao longo do tempo. Esse conjunto todo de funções que a gente costuma ver até o ensino médio compõe o que a gente chama de conjunto das funções algébricas, certo? Essas são as funções. Desculpa, funções, eu acho que na verdade, eu acho que o termo é analíticas, eu esqueci. Né? Mas, de toda forma, são aquelas funções que têm uma representação feita aí, né? Um símbolo específico, certo? Então, com elas, a gente consegue descrever boa parte das funções que a gente usa no dia a dia, né? Não no dia a dia do cidadão comum, né? Mas no dia a dia de uma pessoa que
de um engenheiro, de um professor de matemática, ou coisa do tipo. Né? Então, são essas as funções aí que a gente usa no dia a dia. No caso das raízes, a gente tem uma restrição, né, que o valor de x ele não pode ser negativo quando o índice da raiz for par. No caso do logaritmo, o x tem que sempre ser positivo. As funções trigonométricas, algumas têm umas restrições de domínio, outras não. Exponencial não tem. Mas, enfim, mais detalhes a respeito dessas outras funções a gente vai vendo ao longo dos dias. Porque, por hora, a gente não vai usar exatamente exponencial, logaritmo e trigonométricas. Então, eu vou deixar para falar mais delas quando a gente estiver mais perto de usar. Certo? Então, não vou perder tanto tempo assim. Tá? Então, essas são as funções que a gente vai usar corriqueiramente aqui ao longo desse curso. Certo? E é isso. Agora sim, podemos passar para limites. Limite. Certo? E para dar uma introduzida razoável sobre o limite, tá? Limite é um conceito que ele está intimamente ligado com o conceito de continuidade, tá? O que é isso, continuidade? Eu imagino que muitos de vocês devam, pelo menos, ter ouvido a palavra, o termo função contínua na escola. Podem até ter esquecido, mas eu tenho certeza que devem ter ouvido falar disso alguma vez, né? Mas sem muitos detalhes, porque não era exatamente o momento de se tratar aquele conceito. O momento de tratar aquele conceito é agora. Mas eu vou lembrar a vocês o que é que o professor da escola disse a vocês. Ele disse o seguinte: ele disse que uma função ela é contínua quando a gente pode desenhar o gráfico dessa função sem tirar o lápis do papel. Então veja aí que a função ela foi desenhada aí todinha sem tirar o lápis do papel. Tá vendo? Então, quando isso acontece, a gente costuma dizer que a função é contínua. Só que essa ideia de função contínua, ela não é uma ideia muito precisa, certo? Porque existem funções que são contínuas, como a gente vai ver ao longo do curso, mas que eu não consigo esboçar o gráfico sem tirar o lápis do papel, com uma curvinha só. Existem funções que são contínuas e têm essa propriedade, certo? E a gente vai ver. Então, o que eu acho que talvez ficasse melhor, mais apropriado para se falar de continuidade, é o seguinte: a continuidade, ela para a gente vai ser um conceito local. Então, eu não vou falar de função contínua assim de cara. Eu vou começar dizendo assim, ó, eu tenho uma função, eu tenho um ponto no domínio dessa função. Então, quando é que eu vou dizer que essa função ela é contínua em A? Tá? Eu não estou dizendo ela é contínua como um todo. Estou dizendo quando é que eu vou dizer que a função é contínua aqui, certo? Então, a resposta vai ser assim: a função ela é contínua em A quando não a função toda, mas pelo menos perto de A, eu consigo esboçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Então, perto de A, eu consigo desenhar o gráfico aqui sem tirar o lápis do papel. Certo? Então, isso vai ser um pouco mais preciso nesse sentido, né? Esse conceito de continuidade local de uma função, né? É a continuidade em cada ponto. Quando a função ela é contínua em todo o seu domínio, né? Quando para cada ponto do domínio eu consigo esboçar o gráfico ali pertinho sem tirar o lápis do papel, aí eu digo que a função é contínua. Certo? Mas a continuidade ela é um conceito local, é um conceito que você precisa dizer aonde é que você está dizendo que ela é contínua, antes de falar na continuidade como um todo, tá? E aí, onde é que entra o limite nessa conversa, tá? O limite, ele vai entrar nessa conversa para especificar alguns detalhes dessa informalidade que a gente introduziu aqui, né? A primeira é o que é, entre aspas, perto de A. O que é estar perto de A? Né?
Tá perto de A é uma questão subjetiva, né? Isso pode depender da ordem de grandeza que você está tratando, né? Então, o que significa estar perto de A? Quem vai ajustar isso para a gente é o conceito de limite, certo? Tá? Além de outras coisas que a gente vai ver seguindo o processo. Então, seguindo ainda aí a noção de limite, que de continuidade que eu estou querendo colocar aqui, né? O que seriam funções que não são contínuas, né? Seriam funções que têm, por exemplo, saltos de continuidade, né? Por exemplo, digamos que a gente tem uma função que o gráfico fosse assim. Aí aqui ele não está definido, mas um pouquinho mais em cima o gráfico continua. Pronto. Certo? Então, se você olhar para essa função aqui, esse trecho aqui em pontilhado eu coloquei só para indicar que é a mesma vertical. Tá? Então, aqui é A, por exemplo. Então, observe que essa função aí, ela não é contínua em A. Por que ela não é contínua em A? Porque se eu quiser esboçar o gráfico dessa função perto de A, eu vou me deparar com esse problema aqui, que eu vou ter que passar daqui de baixo lá para cima. Então, eu sou obrigado a tirar o lápis do papel, né, usando ainda essa metáfora. Então, essa função aí, ela não é contínua em A, embora ela seja contínua, por exemplo, aqui, nesse ponto que eu estou marcando aqui no cantinho. Né? Por quê? Porque perto desse ponto eu consigo esboçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Entende? Então, nesse contexto, a função ela é contínua em vários pontos, mas ela não é contínua nesse ponto aí, ela não é contínua em A. Então, quando a gente tem um elemento desse tipo, aí realmente a gente tem uma função que não é contínua. Porque para esboçar o gráfico perto de A, e A, aí é importante observar que faz parte do domínio da função, porque o f de A está definido aqui. Né? Mas eu não consigo esboçar o gráfico de A, o gráfico da função perto de A. Então, essa função ela não é contínua. Então, vamos estabelecer aqui o que é, de fato, o conceito de limite, certo? Então, eu vou definir aqui propriamente o que é, e a gente vai tentar entender. O que é que se espera nesse primeiro contato com esse conceito de limite? O que é que se espera de um aluno que um aluno saiba fazer, certo? Nesse primeiro contato, o ideal é que vocês saiam dessa disciplina com uma ideia informal, não é uma ideia formal, certo? É uma ideia informal do conceito de limite. É que vocês tenham bem estabelecido uma intuição acerca desse conceito, para que vocês possam entender o que é que o conceito diz e como calcular em determinadas situações, certo? Então, o que se espera aqui é que vocês entendam o que é limite de maneira intuitiva, certo? Não é de maneira formal, é de maneira intuitiva, e saibam calcular limites em alguns casos. Eu já adianto que limite é um negócio difícil, certo? Não é fácil. Mas eu já adianto também que nós não vamos ver os casos difíceis, nós só vamos ver os casos fáceis. Certo? Eventualmente, um ou outro você pode dizer, professor, isso aí não é fácil, não. Aí é questão de opinião própria. Mas quando eu digo assim que limite é difícil, é porque nem sempre a gente consegue calcular. Para nem todo caso tem regra. Não vai ser como resolva a equação de segundo grau, que é só aplicar a fórmula de Bhaskara que ele resolve. Não. Cada limite vai ter o seu jeito de calcular. E nem sempre a gente vai ter um método para calcular um determinado limite. Certo? Então, o que é que a gente vai ver aqui? A gente vai ver casos e métodos que, em geral, costumam aparecer com mais frequência e que a gente consegue tratar com técnicas simples. A gente não vai ver nada muito elaborado, não. Certo? Então, a gente vai ver casos de limites em que a gente consegue tratar. Os casos que a gente não consegue tratar, a gente simplesmente não vai ver, né? Porque não é do nosso interesse. Mas, até esses casos, se você tem uma intuição boa, você também não fica sem ter o que fazer, se você se depara com ele em alguma situação real, certo? Então, vamos à definição de limite, tá? Como eu disse a vocês, né, limite é sobre o que acontece com uma função
quando você se aproxima de um determinado valor. Certo? O limite, ele vai lhe dar essa resposta. Tá? Então, a definição que eu posso colocar é o seguinte. Primeiro, o que é que eu preciso para falar de limite? O que eu preciso para falar de limite é, primeiro, de uma função real, né? O limite é o limite de uma função, então vamos começar dizendo aqui o que é que a gente precisa. Então, seja f uma função real, não necessariamente definida em todo R, né? Mas definida em um subconjunto dos números reais, né? Mas uma função real, certo? Uma função de números reais. Seja f uma função e a um número real qualquer, certo? E aí a gente vai definir o seguinte, quando é que a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a é igual a L, tá? Então, vamos dizer, dizemos que o, abre aspas, limite de f de x, quando x tende a é L, certo? Essa é a frase que a gente diz, né? Que o limite de f de x, quando x tende a é L. Quando é que a gente diz isso? A gente diz isso se f de x se aproxima de L à medida que x se aproxima de A. Certo? De novo, essa não é a definição formal, certo? Essa é a definição intuitiva, é para que vocês tirem aí a noção intuitiva sobre limite. Então, limite é sobre proximidade. Então, eu vou dizer que o limite de f de x, quando x tende a L, quando? Quando, à medida que o x se aproxima de A, o f de x se aproxima de L. Certo? Então, perceba que pela noção intuitiva que eu coloquei aqui, pouco importa quem é f de A. E mais, não importa nem se f de A existe, de fato. Certo? F de A pode, inclusive, nem existir. Tá? Como foi o caso de algumas funções aí, que a gente viu. Mas a questão é que o limite de f de x, quando x tende a A, é L, quando? Quando, à medida que eu aproximo x de A, o f de x se aproxima de L. Ponto. Se L é f de A ou não, pouco importa. Se f está definido em A, não me interessa. Mas é sobre o que acontece com f de x quando eu faço x se aproximar de A. Tá? Vamos ver um exemplo. Vamos ver um exemplo, tá? Esse exemplo que eu vou colocar para vocês, ele não vai representar um método para calcular limite, tá? Eu preciso deixar isso bem claro. Que quando eu tiver na prova assim, calcule o limite, vocês não vão fazer isso que eu vou fazer aqui. Porque isso aqui é só para dar a ideia intuitiva a vocês, para fazer vocês entenderem essa ideia intuitiva com mais clareza. Mas esse método para calcular limite, ele não é correto, certo? Ele possui brechas gravíssimas que a gente podia acabar passando por cima sem perceber, tá? Então, esse método aqui vai ser só para ajudar vocês a entender melhor o conceito de limite. Mas não é assim que se resolve o limite, tá? Então, considere a função seguinte. Usando a notação do que a gente acabou de fazer, né? Considere a função f de x igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Certo?
Então, veja que essa função aí, por exemplo, ela não está definida em x igual a 1, né? Porque o denominador vai dar 0 quando eu colocar x igual a 1. Mas aí vem a pergunta, tá, ela não está definida em x igual a 1. Mas o que é que acontece quando x se aproxima de 1? Então, usando a notação da definição que eu coloquei, né? O que é que acontece quando A é 1, né? O que é que acontece quando x se aproxima de 1? F vai parar aonde? Né? Em 1 não está definido. Mas quando se aproximar de 1? Aí é o que a gente vai analisar aqui. E nesse caso específico, para agora, né? Que não é o que a gente vai fazer no caso geral, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir duas tabelinhas aqui. Tabelinha 1. Tabelinha 2. E eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um x, f de x, x, f de x, e eu vou calcular x, f de x para alguns valores, mas eu vou calcular de valores que se aproximam de 1. Afinal, é isso que eu quero saber. Eu quero saber como é que a função é quando o x está chegando perto de 1. Certo? Eu quero saber que valor essa função assume. Ela não está definida em x igual a 1, mas se eu me aproximar de 1, o que é que eu vou obter? Tá? Então, vamos fazer assim, vamos pegar valores próximos e ver o que é que a gente encontra. Isso é minha mão, viu, gente? Pelo amor de Deus. Vocês estão dizendo que o professor está soltando flatos na aula. Ó. Então, vamos lá. Vamos colocar primeiro os valores, tá? Como a gente tem que A igual a 1, a gente pode se aproximar de 1 tanto por cima, né, por números maiores do que 1, quanto por números menores do que 1. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, para números maiores do que 1, né, a gente pode começar aqui com... Vou botar só alguns valores, vou botar muitos não, que é só para dar ideia. Vou botar aqui 2, 1,5, 1,1, 1,01, 1,001. Pronto. Tá? E aí, se aproximando de 1 por baixo, a gente pode colocar aqui, por exemplo, 0, 0,5, 0,9, né? Sempre se aproximando de 1. 0,99, 0,999 e por aí vai, certo? Então, veja que esses dois números, essas duas sequências de números, né? Elas aproximam-se de 1. E aí a questão é, o que é que vai acontecer aqui desse lado? De onde esses valores vão se aproximar? Então, vamos fazer essa continha aqui, preenchendo essa tabela e vendo o que é que vai acontecer, tá? Então, se eu coloco x igual a 2, eu vou fazer 1 mais, só para ilustrar, mas não precisa necessariamente, né? No caso da gente, o f de x é x ao quadrado menos 1. Então, f de 2 é 4 menos 1 sobre 2 menos 1, que vai dar 3. Olha aí. Então, aqui deu 3. O f de 0, para ir preenchendo dos dois lados, vai dar 1. Então, aqui dá 1. O f de 1,5 vai dar, se a gente fizer as contas, né, vai ficar 1,5 ao quadrado menos 1 dividido por 1,5 menos 1. Se vocês fizerem as contas aí, eu vou deixar vocês fazerem, vai dar exatamente 2,5. Eu sei porque tem uma tabela aqui no livro e eu estou usando, né? Então, esse caso assim, como é só fazer a continha, né? Então, eu vou pular essa etapa e vou só colocar a resposta aqui. Então, aqui vai dar isso, aqui vai dar 2,1, aqui vai dar 2,01, aqui dá 2,001. Do outro lado, 1,1, opa, 1,5, 1,9, 1,99, 1,999. E aí vocês conseguem observar, dentre os valores em verde,
De que número esses valores estão se aproximando? Alguém consegue me dizer aí? Olhando para os valores em verde, né? À medida que x se aproxima de 1, vocês conseguem ver de que valor o f de x está se aproximando? De 2. De 2, né? Então, a gente observa que aqui está se aproximando de 2. E do outro lado, também, né? Certo? Então, essa é uma observação que a gente fez aí através dessa tabela, que, assim, ela é um pouco errada, mas ela serve para a gente conseguir um chute, né? Se eu fosse chutar qual é o limite dessa função quando x tende a 1, eu ia chutar 2, porque é o que está aparecendo aqui, certo? Mas existem infinitos números entre 2,001 e 1,999. Infinitos. Então, muita coisa pode acontecer aí nesse meio, certo? Então, o máximo que a gente pode tirar de conclusão com essa tabela é que se existe esse limite, esse limite ele vai estar entre 2,001 e 1,999, certo? Isso é o máximo de conclusão que a gente pode tirar dessa situação. Mas, assim, só para dar a ideia de limite, né, a gente pode imaginar aí que dá para ver, né, que os números se aproximam muito aí de 2, né? Então, intuitivamente, a gente pode pensar aí que como à medida que x se aproxima de 1, f de x se aproxima de 2, né, então esse limite é 2. E aí a gente escreve assim, a gente escreve que o limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 2, certo? E veja que esse caso ele ilustra bem, né, porque no caso da gente, essa função ela nem está definida em x igual a 1. Mas a gente já observa aí que, mesmo não estando definida em x igual a 1, quando x se aproxima de 1, o valor de f de x se aproxima de 2. Né? Então, é como se a função o gráfico dela fosse assim, aí tem um buraco aqui em x igual a 1. Vou botar os eixos aqui. Né? Aqui é x igual a 1. E esse buraco é exatamente aqui no 2, embora a dimensão não esteja muito boa. Né? Então, se a gente quisesse fechar essa função para ela ficar bonitinha e estar bem definida em x igual a 1, a gente podia dizer assim, ó, defina que f de x é 2, quando x for 1. Aí isso vai fechar esse buraco e a função vai ficar bonitinha, né? Sem o problema que a gente tinha antes. Então, o limite é sobre isso, né? É sobre qual o valor que f se aproxima quando x se aproxima de 1. Tá certo? Então, isso é que é o limite. Então, nesse caso aqui, voltando aqui um pouquinho, o que é que a gente diz quando f se aproxima de L à medida que x se aproxima de A? A gente diz que o limite de f de x quando x tende a A é L. E a gente escreve, formalizando aqui a notação que a gente usa, a gente escreve que o limite quando x tende a A de f de x é igual a L. Tá? Nem sempre existe um L. Mais para frente a gente vai ver exemplos disso. Nem sempre existe um L que satisfaz essa regrinha aí, de F se aproxima de L à medida que X se aproxima de A. Nem sempre. Nesses casos, a gente simplesmente diz que o limite não existe. Então, a gente vai ver muitos exemplos aí de casos em que o limite não existe. E aí, onde é que entra a função contínua agora? Para a gente já se direcionar a finalizar. A função contínua, ela entra no seguinte. Ela entra, né, o que foi que a gente estava discutindo agora, né? Quando a função é contínua,
perto de um valor A, né? Então vamos botar aqui um gráfico genérico aqui, né? Quando a função é contínua em um determinado valor A, né, significa que perto de A a gente consegue esboçar o gráfico, tá? Então, em termos de limite, o que é que significa? Isso significa que se eu for seguindo o gráfico perto de A, deixa eu apagar aqui, se eu for seguindo aqui o gráfico perto de A, se eu for chegando perto de A, para que eu consiga desenhar o gráfico perto de A com clareza, então, quando eu me aproximar de A, o valor de F tem que se aproximar do F de A, né? Então, quando o meu lápis passar aqui perto, né, se eu me aproximar de A aqui, para eu passar o lápis aqui em cima do papel sem precisar tirar o lápis do papel, o que é que precisa acontecer? Eu preciso que, à medida que x se aproxime de A, o f de x tem que se aproximar do f de A. E aí, dessa forma, quando eu passar o lápis, eu vou passar aqui por cima do f de A, sem precisar tirar o lápis do papel. Tá certo? Então, a definição é essa. Definição, uma função f é contínua em A, e aqui A entra como um elemento do domínio de f, uma função é contínua em um elemento do domínio, se limite de f de x, quando x tende a A, for igual a f de A. Certo? Então, é isso que a gente precisa ter em termos formais, né? Em termos de limite, para que a gente possa, perto de A, esboçar o gráfico sem tirar o lápis do papel. Eu preciso que, se eu me aproximo de A, o f de x se aproxime do f de A. Se isso não acontece, eu vou ter que tirar o lápis do papel para chegar até o f de A, quando eu for esboçar o gráfico. Então, é isso que a gente precisa ter para que a função seja contínua. Tá? E aí, essa definição, ela passa a ter algum sentido interessante, né? Nesse contexto aí de esboçar o gráfico sem tirar o lápis do papel, mas é uma definição que é meio, não é ruim, né? Ela é muito boa para tirar conclusões, mas, em compensação, é uma definição que ela é meio complicada de trabalhar, assim, né? Então, é um processo que a gente não vai fazer aqui, verificar que algumas funções são contínuas do ponto de vista formal, tá? Então, o que eu vou fazer aqui para vocês é dizer algumas funções que a gente sabe que são contínuas, tá? Que são aquelas funções que a gente já costuma trabalhar lá no ensino fundamental, ensino médio, né? Então, algumas funções das que a gente já trabalha são funções contínuas, e a gente vai deixar a demonstração desse fato, né, dessas funções serem contínuas, para um momento mais oportuno para alguém que tem interesse de estudar isso, tá certo? Mas para a gente não é tão interessante fazer essa verificação, né? Mostrar que para todo A, o limite de f de x quando x tende a A é f de A nesses casos. Não, a gente não vai fazer isso, tá? Mas eu vou dizer a vocês alguns casos que são, que são funções contínuas, tá? Então, o primeiro exemplo de função contínua são as funções polinomiais. Certo? Todas as funções polinomiais são funções contínuas de todo grau. Função quadrática é função contínua, função polinomial do primeiro grau, função contínua, certo? Todas essas funções são funções contínuas. E isso vai me dizer uma coisa interessante sobre as funções polinomiais e sobre todas essas aqui que eu estou colocando. Vai me dizer que sempre que eu calcular o limite de f de x quando x tende a A, se eu precisar calcular esse limite e essa função aqui for uma função polinomial, ou um desses tipos, e esse cara aqui fizer parte do domínio, vai ser bastante simples calcular o f. Vai ser só substituir o A no lugar de x. Então, isso já vai nos dar uns casos óbvios para o cálculo de limite.
Se eu quero calcular o limite de uma função que eu sei que é contínua, é só eu botar o a no lugar do x. Só um instantinho, pessoal. Certo? Então, esse vai ser o caso de funções polinomiais. Vai ser o caso de funções polinomiais, vai ser o caso das funções racionais. Racionais também são funções contínuas. Tá? Tomando um pequeno cuidado, que no caso de funções polinomiais, elas estão definidas para todos os reais. Então, qualquer que seja o a, isso aqui vai funcionar. Mas se a função for racional, você precisa tomar só um cuidado, que é o cuidado de observar se esse número aqui, ele pertence ao domínio da função. Se esse número pertence ao domínio da função, então a função é contínua nesse número a, e aí você quer calcular o limite, é só substituir. Tá? Então, funções racionais são funções contínuas, mas são funções que só são contínuas aonde elas estão definidas. Certo? Então, funções racionais são exemplos de funções contínuas. Terceiro, os outros casos que a gente viu, né? Trigonométricas, raízes, logaritmo, exponencial. Todas essas funções são funções contínuas no seu domínio. Então, a gente só vai ter que tomar o cuidado de verificar. Tá? Nas próximas aulas, a gente vai ver algumas propriedades de como é que a gente, combinando essas funções, a gente consegue determinar se uma função é contínua ou não, né? Como é que a gente pode calcular um limite usando certas propriedades. Se eu tiver uma soma de funções, e aí, como é que eu faço? É contínua ou não é? Como é que eu calculo o limite? A gente vai ver essas propriedades nas próximas aulas. Por hora, eu queria só finalizar com uma última propriedade que diz o seguinte: uma propriedade muito importante de limite e já vai permitir a gente calcular alguns limites, como, por exemplo, a gente ter certeza sobre o limite que a gente calculou antes, que o limite é 2. É a seguinte propriedade. Essa propriedade, assim, ela é extremamente útil. Porque o que foi que eu falei antes sobre a questão do limite da função estar ou não definida naquele ponto que você quer calcular o limite. O que eu falei foi que, para fins de limite, né, quando eu quero calcular o limite de f de x, quando x tende a A, pouco me importa se f está definido em A. Pouco me importa. E pouco me importa também qual é o valor de f de A se eu souber que está definida. Certo? Pouco importa. Para fins de limite, não importa nem se f está definida em A. Ela pode, inclusive, não estar definida. Tá certo? E uma propriedade de limites que é útil para a gente calcular limite em certos casos é a seguinte propriedade. É que se eu tenho duas funções, tá? Se f e g são duas funções que são idênticas no sentido de que f de x é g de x para todo x, certo? Então, se essas funções têm o mesmo valor de f e g para cada x, com exceção... Eu escrevi a exceção certa. Acho que é melhor trocar, então. Exceto por x igual a A. Tá? Então, essas funções elas têm o mesmo valor de f e de g para cada x, com exceção de x igual a A. Em x igual a A, f de A é diferente de g de A, podendo, inclusive, f de A ou g de A nem está definido. Mas o que é que eu sei? Eu sei que essas duas funções têm f de x e g de x iguais, só são diferentes em A. Tá? Então, se f e g são duas funções com essa propriedade, e o limite de g de x, quando x tende a A, eu sei calcular e eu sei que é L,
por qualquer que seja o motivo, sei lá, tipo, G é contínua, por exemplo. Eu sei calcular o limite quando a função é contínua. Tá? Então, se eu souber calcular o limite de G, então, como essas duas funções são idênticas, exceto em A, eu consigo calcular o limite de F também. E o limite de F vai ser igual ao limite de G. Certo? Só isso. Se as funções são idênticas, exceto em um ponto, então os limites são iguais nesse ponto que é diferente. Porque não importa qual é o valor da função naquele ponto. É o que eu quero tratar aqui. Tá? O limite é uma questão de comportamento perto do valor do limite lá que você quer calcular. Então, se eu quero calcular o limite quando x tende a A, o que me importa é o valor de f perto de A e não em A. Que eu quero saber o que é que acontece quando o x se aproxima de A e não quando o x é igual a A. Entendeu? Então, se as duas funções são iguais, exceto em A, elas só diferem em A, então o limite das duas em A vai ser exatamente o mesmo. Se o de um for L, o do outro é L. Se um não existir, o outro não existe também. E pronto. Certo? Onde é que isso vai ser útil? A gente vai fazer agora esse último exemplo aí para fechar a aula, que é esse aqui. Calcule o limite. E agora a gente vai fazer da maneira correta, né? Da maneira que, de fato, a gente tem que fazer. Quando x tende a 1, de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então, qual é a primeira observação que você faz a respeito disso? Você olha para a função e categoriza essa função. Que tipo de função é essa? É uma função racional. Eita, o professor falou que função racional é contínua, então é só substituir. Tem uma ressalva. Função racional ela é contínua se esse ponto aqui fizer parte do domínio. Se não fizer, não é contínua. Então, 1 faz parte do domínio? Não. Por quê? Porque se eu colocar x igual a 1, vai dar 0 no denominador. Isso é um problema. Né? Isso é um problema. Então, 1 não faz parte do domínio. Portanto, essa função não é contínua em 1. E eu não vou poder resolver esse limite só substituindo. Mas eu posso fazer o seguinte. Note que se eu chamar essa função aqui de f de x, tá? F de x igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se x for diferente de 1, eu posso reescrever essa função com uma outra cara, que é a seguinte, que é, em cima eu posso fatorar, né? Eu não sei se vocês lembram, a gente tem um quadrado, a diferença de quadrados, né? Então isso vai dar x mais 1 vezes x menos 1, dividido por x menos 1, né? Lembra aqui, vou botar o lembrete aqui, custa nada, a mais b vezes a menos b é igual a ao quadrado menos b ao quadrado, né? De um lado a gente multiplica, tem um produto notável, do lado inverso a gente tem uma regrinha de fatoração, né? Se eu tenho a diferença de dois quadrados, isso é igual ao produto da soma pela diferença. Então a gente pode escrever assim, e quando a gente escreve dessa forma, fica clara uma possível simplificação para essa fração. Eu posso cortar x menos 1 que está aqui embaixo com x menos 1 que está em cima. Eu posso dividir em cima e embaixo por x menos 1. E aí sobra só x mais 1. Certo? Então, quando o x é diferente de 1, f, que tem essa expressão, ela é idêntica a g, que tem essa expressão. Né? Então, essas funções aqui que eu desenhei, f e g, são duas funções que são iguais. Para todo valor de x, f de x é igual a g de x. Com exceção de x igual a 1. Porque quando x igual a 1, f não está definida, e g de x é g de 1, que é 2. Certo? Portanto, como essas duas funções são idênticas, exceto em x igual a 1, né, que a gente fez a conta aqui, x diferente de 1,
Então, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é igual ao limite quando x tende a 1 de x mais 1. Posso até botar um parêntese aqui para ficar claro que é o limite dessa coisa toda, né? Então, dá isso aí. Só que aí, quanto é o limite de x mais 1? Aí vem os exemplos de funções contínuas, né? Isso aqui, g é uma função polinomial. Então, se é uma função polinomial, ela é uma função contínua. E se ela é uma função contínua, então calcular o limite é só substituir. Então, isso vai ficar 1 mais 1. No lugar de x, eu coloco o 1, que é 2. Certo? Então, dessa forma, a gente de fato mostrou que o limite é 2 e não com a tabela. Certo? Então, a maneira que a gente vai seguir, que a gente vai proceder para calcular limites a partir de agora, vai ser baseado nesse processo. Eu vou pegar a minha função e vou olhar qual é o tipo de função. Se a função for contínua, é só substituir. Se a função não for contínua naquele ponto, aí a gente vai tentar trocar a função por uma outra que seja idêntica, né, mas que só difira lá no ponto, que seja contínua lá, para que a gente possa, assim, dizer quanto é que dá de fato o limite. Certo? Então, esse vai ser o processo que a gente vai utilizar para resolver limite, tá? Próxima aula, o que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer vários exemplos de limites. A gente vai ver várias técnicas diferentes para calcular limite, vários casos específicos, mas todos baseados nesse mesmo processo, certo? Tem a minha expressão lá, é contínua, substitui, não é contínua. Vamos ver o que é que a gente pode fazer mexendo aqui. Será que dá para simplificar? E pronto, tá? Isso é o que a gente vai ver de limite ao longo desse semestre, né, até a prova, e a gente vai só mexer com várias formas diferentes de calcular esse limite. Tudo bem? Alguma pergunta? Alguma dúvida? Alguém acordado? Sim. Sim. Diga aí, Anaildo. Professor, a gente vê que, eu mesmo, pelo tempo que não via algumas coisas aí que são básicas, na verdade, é uma questão de exercitar mesmo. Uhum. Isso. Questão de exercitar. Porque, poxa, quando a gente vai exercitando, a gente vai lembrando algumas coisas. Isso. Eu vou sempre que possível acrescentando nas atividades coisas que envolvem fazer esse tipo de coisa. Por exemplo, aqui a gente vai precisar de alguns produtos notáveis, algumas fotorações. Então, quando eu for botar os exercícios relacionados a isso, eu vou procurar lá no Khan Academy algumas atividades para que vocês lembrem dessas coisas, de fatoração, né, produtos notáveis, para ir lembrando dessas coisas enquanto vai utilizando, tá certo? Eu vou sempre tentar fazer isso. Mas se tiver alguma coisa assim que vocês não lembram, professor, eu não lembro muito bem como é que faz isso, bota um exercício, é só avisar, que aí a gente resolve. Eu posso até tirar um momento da aula para relembrar e tudo, sem problema nenhum. Tudo bem? Ok, obrigado. Pronto. Então, deixa eu parar aqui a gravação.